Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. 11 horas e 37 minutos, 23/6 de 2022. Nós temos uma manhã agradável com sol aqui em São Paulo, início do inverno, 25 graus. Virou do outono para o inverno, a temperatura melhorou, parece que começou o verão. E que a gente tenha um inverno com muito lucro, muita saúde, muita paz e sucesso nos nossos investimentos. Como é praxe, como é já comum no início dos nossos vídeos, eu vou colocar o livro de ofertas do Inque de Queijo na tela. A gente simula como se estivéssemos numa aula, numa imersão, num desafio, numa transmissão ao vivo, então eu falaria em compra. Neste momento, nós estamos fazendo esses racionais desde dezembro. São praticamente 7 meses, né? Em 7 meses, coloca aí 20 pregões. Imagina aí 150 pregões. De 150 pregões, a gente errou 5 vezes somente o racional. Então, eu falaria em compra neste momento. 100, pegaria a ordem ali a 100, 880, 100, 860. Né? Então, vamos aí 100, 850, vai? Então, de 100 a 850, eu acredito que o mercado venha para a máxima de ontem, que é o 100, 190. Então, vou marcar aqui. Então, o mesmo racional... Na verdade, a gente falou no racional de Telegram, quase bateu, né? Veio bem pertinho. E eu penso que vem no 102, 190. Aí, fazendo uma conta rápida... Se eu fizer aqui 102, 190 menos 100, 850, eu estou falando em 1.340 pontos e eu estou muito confiante que a gente vai acertar. Para que serve isso? Para ver a forma que a gente trabalha, como é que a gente enxerga o mercado, muitas vezes de forma antagônica. E assim, falar que a gente tem um oco aqui... invertido é forçar um pouco a barra, né? Até tem. Mas não é aquele oco simétrico, perfeito. Acho que é muito mais negócio a gente observar aqui o 100,790 como rompimento falso que ocorreu desse ponto, né? Chegou a bater o 10,680 do que qualquer outra coisa. Então, para vocês terem uma ideia, né? O mercado já está 200 pontos acima da nossa entrada. Se fosse uma transmissão, uma aula, os day traders, por exemplo, que trabalham mais rápido, já realizariam lucro, 200 pontos de lucro. Mas eu penso que vai lá no 102, 190. Professor, até o fim da gravação, qual que é a tua estimativa aí? 101.500 até o fim da gravação. Acho que vai estar lá pelo 101.500. Ok? Observando aqui o gráfico diário, nós temos um W. O eixo desse W passa por 102.880. Há um rompimento falso do 100.175, que é a mínima do dia... Na verdade, é a mínima do dia 20. O rompimento falso dessa região, então está tudo certo. Pessoal, a prisão do ex-ministro da Educação... faz preço na bolsa nesse momento? Não. Mas complica um pouco a candidatura do presidente Bolsonaro, mas não muito também. Não muito. O presidente Bolsonaro, eu não acredito que especificamente, a não ser que tenha desdobramentos mais graves, digamos assim, mas simplesmente a prisão do Milton Ribeiro, nesse momento, não. Né? E aí o mercado ele não define ainda exatamente, né? Por exemplo, nas eleições americanas, teoricamente o mercado era pró-Trump, mas aí o Biden subia nas pesquisas e o mercado subia também. Então, aqui no Brasil tem muita água para rolar, né? Apresentação de ideias mais ou menos moderadas, então definitivamente a corrida eleitoral ela não tem feito preço. Pelo menos não de forma primária, secundária ou terciária, só se for como plano de fundo. Falemos um pouco do milho. O milho preocupa? Preocupa sim. Ele está abaixo do nosso médio agora,
Foi um fiasco aqui o rompimento do pivô a 94,10. Tem um ponto importante aqui que é capaz de segurar o preço, que é o 88,71, mas ele preocupa. Não temos planos de sair do milho hoje, né? Mas a gente vai ter que monitorar, de repente, um repique e trabalhar com stop, estopou, vida que segue. Aí a gente alocaria no outro ativo. Então, o 81,71 é um ponto aqui que separa o joio do trigo. É interessante que ele monte fundo por aqui. Inclusive, eu acredito que o milho ele vai reduzir significativamente essa queda de hoje, né? Está caindo em 76. Acredito que reduza de forma significativa. O intraday do milho a gente tem 88,82 aqui na tela. Né? Interessantíssimo que ele permaneça acima desse patamar e forme aqui um fundo duplo, um arame, um fora da banda dentro da banda e possa reduzir mais da metade dessa queda até o final da sessão. A seguir a gente vai ter o BOVA11. O BOVA11, na minha humilde visão e interpretação dos fatos, ele tem uma configuração bastante amistosa, porque claramente para mim aqui é um fundo sendo consolidado, com o eixo a 97,49, potencial de jogar o preço aos R$100 ou 100,32 no primeiro momento. Muito claro para mim aqui um fundo duplo. E no Ibov, idem, né? O Ibov, nas últimas 5 sessões, 3 delas ele deixou sombra inferior. Hoje tem a mínima mais alta, só falta romper a máxima de ontem. Daqui a pouquinho deve romper a 100,373, né? Essa linha de retorno, penso que ainda é válida. O eixo do W ficaria por conta aqui do 101,068. E praticamente, né, salvo os fundos anteriores a 100,075, 100,850 e o próprio 102,385, ele não tem resistência até os 112 mil pontos. Essa que é a realidade. Aí nós temos o DI. O DI está em tendência de baixa, né? O DI mira algo entre 12,030 e 12,005. Esse é o caminho, na minha interpretação, cruzadas para baixo. É muito interessante, né, essa movimentação do DI. Quando a gente olha, por exemplo, os juros norte-americanos, né, a gente vê um pivô de baixa. É absolutamente algo novo, ó, topo, fundo, topo. A perda da mínima dia 16 de junho é 3,178, é só num pivô de baixa e aparentemente vai ter parada só nos 2,708 aqui. Isso vai na contramão de todas as teorias de um aumento agressivo de juros e tal. Eu venho falando que não vai subir 0,75 na próxima reunião lá fora, assim como não vai subir 0,75 no Brasil. Lá fora, eu acredito que suba 0,5% o Federal Reserve, 0,25% o Brasil, nesse momento, né? E os gráficos, né, dos títulos norte-americanos de 10 anos e do próprio DI, eles corroboram, né, eles estão alinhados com a minha leitura, só que essa minha leitura ela já é compartilhada há tempos, não é algo de agora. E aí nós teremos o dólar, né? O dólar ele passa uma visão de topo duplo, rompimento falso de 5,213, é o que a gente enxerga. O eixo do M, neste caso, ficaria por conta de 5,134, com alvo rápido aqui a 5,039,500, quem sabe em 2 pregões. E quando nós colocamos na tela aqui o intraday, a gente percebe o rompimento falso e uma LTA decisiva, que foi testada, porém não rompida. E se houver a perda da mínima de hoje, nós teremos um pivô de baixa, uma vez que o dólar indica uma formação de topo mais baixo que o anterior. E ontem, pessoal, fui tomar a vacina, eu tenho 43 anos, né? Maiores de 40 já podem tomar a 4ª dose, e eu tomei a 3ª, porque a minha primeira foi da Janssen, e eu sou praticamente um robô, porque eu tomei a primeira da Janssen, a 2ª da Pfizer e a 3ª da AstraZeneca. Se tiver uma outra dose aí, eu devo tomar, sei lá, Sinopharm, Moderna. Aí eu vou poder ser estudado depois. Eu não conheço ninguém que tomou 3 vacinas diferentes.
A mulher não sabia se tinha que aplicar ou não. Aí eu disse para ela, olha, eu tomei Pfizer na segunda dose, eu deveria tomar Pfizer. Ah, não, você deve tomar AstraZeneca. Vai querer tomar? Falei, beleza, aplica aí. E essa da AstraZeneca é dureza. De madrugada aqui foi calafrio para lá e para cá. E se eu não fosse muito comprometido, não estaria trabalhando hoje. Mas eu já estou quase 100%. Meu organismo se recupera rápido. Eu tomei um Advil aí. Estou 90%, digamos. Certo? E tomem a vacina. Eu sou pró-vacina declaradamente. E ontem, né, eu brinquei. Acho que eu falei 5 ou 6-0, né? Santos e Corinthians. Eu não acertei por pouco. Só não teve o último gol do Cássio, mas foi 4-0. E o Corinthians, aos trancos e barrancos, vai jogando bem, né? E um grande abraço a toda a galera da Baixada. A gente tem imóvel lá no litoral. A galera é santista em massa. E foi um grande jogo. Certo? Então agora eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube, uma vez que fizemos a introdução. Muito bem. Giovano Augusto de Oliveira, nosso querido amigo, querido aluno. Uma honra tê-los conosco, Giovano. Tem uma prima minha chamada Giovanna. Nome bonito. Nome italiano. Muito bom, professor. Obrigado pelo aprendizado. Alunos maravilhosos como você são a nossa razão de ser. Seja sempre bem-vindo, querido. Ricardo. Ricardo tem um profissional que trabalha comigo aí nas obras. Já tive um patrão chamado Ricardo. Já tive, na verdade, no meu último ano dono da empresa era Ricardo. Trabalhei com um chinês chamado Ricardo. Tem um amigo, um marceneiro que me atendia, chamava Ricardo. Nome bonito. Boa, professor. Gostei muito da análise do mini índice. Obrigado pelas informações. Continue seguindo o líder. Dali Porco. Forte abraço. Ricardo, o Corinthians esse ano vai ganhar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Pode me cobrar. E vocês têm que agradecer a gente porque a base do time de vocês é o Weverton formado no Corinthians. Mas brincadeiras à parte, a administração do Palmeiras é fantástica e o Palmeiras merece colher esses frutos. O Palmeiras é um time europeu na América do Sul, essa que é a realidade. Solange Reis, seja sempre bem-vinda ao nosso espaço de estudos e aprendizado. Professor, boa tarde. Por favor, analisar os Minas CSN para já. Disponha da Top Traders quando você quiser algum estudo. Esse meu mouse eu vou trocar. Quando eu vou copiar e colar, eu uso muito esse comando. Ele está falhando. Esse mouse aqui já me acompanha há muito tempo. Só que ele será aposentado. E não é a pilha. Falando do gráfico, Solange, tem um padrão penetrante entre os dias 12 e 20, entre os dias 17 e 20, e hoje uma leve correção, o que não faz sentido, né? Porque nós tivemos o minério saiu de $106 a 116, né? Apesar da leve queda de hoje. Então, uma mega oportunidade, os Minas. Né, assim como o Gerdau, assim como o SMIN. Então, hoje, né, fala-se muito aí no setor de consumo, no setor ligado ao mercado imobiliário, a gente concorda, tanto que a gente tem exposição em ambos, né? Caramba, que loucura, aconteceu um comando aqui no... Eu nem sei como eu fiz aqui, escrever CSN no meio do gráfico. Então, uma mega oportunidade. Siderúrgica Nacional é uma ação que, se os astros se alinharem, quem entrar agora pode ganhar aí 30%, 40% no horizonte de um mês. É a minha ideia. Querido amigo César Paulo Wagner, eu de volta. Sempre ótimo tê-los conosco. César, torcedor do Fluminense, morador de Brasília. A título de adquirir conhecimento, você pode explicar esse ativo em milho? CCM, você não negocia porque vê que tem um ótimo volume diário. Na verdade, você tem que ter o código. Sobre o milho, César, é o seguinte aqui. Vamos lá. Ajustes do pregão. A gente costuma checar aqui para ver qual que é o mais líquido.
Vamos fazer essa checagem aqui. CCM. Ó. Se a gente colocar o CCM N22, o que na verdade é esse que você está comentando, simplesmente ele pega o... Eu vou te explicar aqui, ó. Quando você coloca o cifrão, é o que tem o maior volume naquele momento. Por exemplo, o CCM N de navio 22, hoje negociou um volume de 70 milhões. Se eu coloco o CCM U22, que é o que a gente até fez a rolagem, está negociando 229. Aí eu posso checar, por exemplo, o X22. Ó, o volume do O ainda está maior. Então, você pode fazer isso de forma automática, mas pode fazer de forma manual. Então, a gente está negociando o correto, que é o U22. Só que ele está em queda, infelizmente. Ok? Então, eu vou colocar para vocês aí esse link. Ó, meu mouse não está bom mesmo, ele vai ser aposentado hoje. Eu vou colocar esse link aí, disponha. Seja sempre bem-vindo, querido. O nosso querido amigo João Vinícius está sempre aí conosco, prestigiando, enobrecendo o canal. O que ele diz ali? Boa tarde, querido Wagner. Vai ser 3-0 pro Timão. Você errou por pouco. Eu falei 5, né? Você falou 3, ficou no meio do caminho. Com 2, o Roger e o Júnior Moraes. Na verdade, aquele zagueiro do Corinthians, o Raul... quando eu falei que ele é estilo Marquinhos, na verdade eu falei com o Robson Bambu, né? O Robson Bambu não vai entrar em campo tão cedo. Agora que o Bruno Mendes está de volta e tem o Robert Renan ali, João Vitor acho que machucou de novo, o Robson Bambu Eu achei engraçado na rádio, né? Estavam fazendo jogador por jogador quem era o melhor. Aí os profissionais de imprensa, por exemplo, quem é o melhor, Cássio ou João? Cássio, né, o goleiro aí, o Lucas Pires ou o Lucas Piton. Aí o pessoal disse assim, quando foi a vez do Robson Bambu que ia jogar, acabou não jogando, né, o João Vitor entrou em campo, mas se machucou, que o outro era melhor sem saber quem era o outro, né, o Robson. Mas eu não gosto desse tipo de coisa porque parece engraçado, mas ali tem um pai de família, tem um profissional. É só treinar um pouco mais que é um grande jogador. E na verdade, Juliano joga muito, né? O Duqueiroz é o novo Beckenbauer. Agora o Júnior Moraes, se colocar eu para jogar lá, eu faço mais gol que o Júnior Moraes. Com relação ao Inque, chegando ao 105, romperia uma resistência forte, chegando ao 106K, penso que seria um sinal claro para uma viés altista, sim, com bastante fluxo para as próximas semanas. Qual a sua análise sobre isso? Que Deus ilumine a todos nós, queridos. Eu penso o seguinte, viu, João? O ponto-chave... me parece ser o eixo do W mesmo, viu? A 102.880. Porque como tem 2 gaps, até os 107 mil pontos não tem resistência. É o que eu acho. Né? E tá embolado aqui meio que um retângulo misturado com oco. Então o ponto é o 102.880. Até o 106, 140, até... a gente pode falar até 108, 250 não tem resistência. E tem esses gaps para funcionar como um ímã, materializando aquela nossa ideia do padrão do farol. Certo? Muito bom. Paulo Botaro. Boa noite, caríssimo Wagner. Tudo de bom para você, Paulo. Seja bem-vindo. Querido amigo, querido aluno. Ele pede que nós analisemos a ABC B4. Se ele ficaria na faixa de 15,20 até 16,80, certo? Você acha de trades curtos nessa faixa? Vamos avaliar. Também solicito interpretação de Nubank e NUBR33 e também Nanais, que eu acho o DTF... Paulo, eu particularmente acho melhor operar o ativo direto, porque não tem o fator dólar. Por isso que eu não gosto de operar café. Mas às vezes o aluno não quer ou não pode, não sabe, enfim, ele não quer trabalhar com uma conta no exterior. Aí fica com uma segunda opção, mas eu claramente prefiro operar o ativo puro e simples. Até para a própria evolução do aluno, quebrar barreiras,
Essa história do aspecto emocional de estar operando num outro país fortalece, dá propriedade. É a minha visão como professor, né? De querer o bem do aluno, querer a evolução dele sem nenhum tipo de interesse obscuro, né? Sendo a simples evolução, caminhar para frente, né? Então, operar no mercado internacional traz personalidade ao aluno, desbrava algo desconhecido psicologicamente, eu considero muito bom. E está num ponto interessante. Na minha visão, opinião, visão dos fatos, vai romper o 3 com 800 aqui, vai decolar. Tem um padrão da alavanca, um W, enfim. E se a gente avaliar Nubank... Hoje, pessoal, eu não estou fazendo propaganda de ninguém, mas você tem corretoras aí como a Passfolio, a própria Ameritrade, ou simplificando, tem a Avenue, né? Você tem até cartão de débito, cartão de crédito vinculado à conta. Então é muito simples de trabalhar. Fundo duplo em Nubank, mega oportunidade, 4,75 é o eixo, aí tem parada só lá nos 8, 9 dólares, mega oportunidade mesmo. Então ABC B4 é o outro pedido, 15 com 20 a 16,80. Fazer trade curto eu acho sempre mais complicado. Agora, é possível. Né? Ele fala 15, 20, 16,80. Mais ou menos essa faixa. É uma possibilidade. Eu acho que hoje, se você observar a simetria, uma compra agora daria para entregar 17. É praticamente uma simetria em V, e essa barra que o engolfo dia 17 deve falar muito alto. Certo? Obrigado pela tua participação, enobrecendo o canal. Que Deus abençoe, querido, aí a todos nós. O César novamente conosco, ele pede NBR3, BB Seguridade e o BR33 nós já fizemos. Ele pergunta, será que deslancho a média de 21 será uma eterna resistência? Bom jogo hoje, nós entramos em campo amanhã, pegamos o Cruzeiro, está embalado na Série B. Fábio não vai passar nem pensamento, Fábio vai pegar tudo. Não, saiu de uma forma controversa do Cruzeiro, mas tanto o Cruzeiro é um grande time, o Fábio é um grande goleiro. O Fábio, se eu fosse treinador da seleção, seria o meu goleiro, aí eu levaria o Ederson como segundo goleiro, e meu terceiro goleiro não seria o Alisson, seria o Weverton. Mas o meu titular seria o Fábio, já há muito tempo. Um goleiro... Pessoal, pode parecer irônico que eu estou falando brincadeira, mas não é. Para mim, o Fábio tem o mesmo nível do Neuer, por exemplo, goleiro alemão. Goleiro técnico, de personalidade. Então, a NUBR33, eu acho que não... Eu acho que dessa vez ela rompe, viu, César? A gente vai viver um novo momento aí de fluxo comprador, os ativos muito baratos. Né? Quando tiver uma Selic terminal, os ativos começam a voltar para a renda variável, já está rompendo as duas médias, prestes a se cruzar em modo compra. Aí tem a EN. Vamos falar de Energia Brasil. Energias, né, Brasil? Ativo de guarda, hoje, ela seria uma concorrente da Itaúsa, por exemplo. Uma simetria muito clara aqui com alvo a R$23. Então, uma compra técnica, um ativo mais lento, tranquilo para fazer o papel de guarda. Claramente, uma simetria altista na minha visão. E BB Seguridade, a gente não precisa nem ver o gráfico para também entender que é um ativo de guarda, é uma ação clássica, né, para quem monta portfólios mais conservadores, um desenho parecido. Deve acionar um pivô de alta no rompimento de 25,46 e mira 27 para guerrilha. Porém, entretanto, todavia, deve ir bem além disso, né? No semanal tem até uma cara aqui de mastro bandeira, anulou um topo duplo ao trabalhar acima de 24,46 e apoiou-se na média de 21 e no topo anterior, marcado há um ano atrás. Ok? José Vander de Deus
Filho, seja bem-vindo, querido. Fala, mestre. Depois dê uma olhada em McDonald's para agora. McDonald's, que a minha filha adora. Pessoal, a impressão minha é que aqueles lanches do McDonald's são cada vez melhores. Daqui a pouco vai parecer uma bolacha. Não? Você pega com uma mão, dá 2 mordidas, já era. McDonald's tem o padrão da alavanca no semanal. Deve acionar aqui para o de alta 64 e 11, mira 76, talvez até estique aos 80. Claramente padrão da alavanca com topo duplo, com fundo duplo. Semanal mostra isso, né? Se a gente colocar aqui o gráfico diário, já tem topos e fundos ascendentes. O ponto alto vai ser o rompimento de 64 com 11. Aí tem amplo espaço aqui até 76 e 83 para subir. E o meu lanche predileto do McDonald's tem vários ali. A minha mãe adorava o McChicken. Eu gosto do Cheddar McMelt. Minha filha também. Às vezes ela pega um McLanche Feliz por causa do brinquedo. Mas hoje você pega um Big Mac, você dá 2 mordidas, já era. Se pegar alguém que tá com fome ali, come até a caixa. E as bandejas do McDonald's são super limpinhas, né? Eles lavam todas as vezes que a pessoa coloca lá a bandeja, eles lavam, higienizam e depois colocam o papel por cima. Quando você for comer o lanche do McDonald's, faça a experiência de tirar aquele papel que vai entre o lanche e a bandeja. É tipo um Kinder Ovo, vai ter uma surpresa. Luiz Gouveia tá de volta aí, nosso querido amigo. Boa tarde, setor de varejo. Tem algum racional com base em uma futura inversão de curva de juros? Sim, IG Martin está muito descontada, somos 2. Tem, hoje, né, além de gemática, a gente tem inclusive peso duplo, querido. Se eu fosse fazer um all-in, colocar uma grana pesada hoje, eu faria em quero-quero. Eu gosto de Amer, gosto de Magazine Luiza, gosto de Via, mas faria em quero-quero. O racional é ter uma Selic terminal definida. Eu não acredito nessas sandices que falam em 14,75%, 14,5%, 14%. Na minha visão, o Banco Central deixa bem claro que vai ser 13,5% ou 13,75%. É que assim, pensar num aumento de 0,25% na próxima reunião, sabe quando o negócio não te parece real? Eu acho que o racional seria subir 0,25%, mas está com cara que o BC vai subir 0,5%. Se subir 0,25% e indicar que a Selic terminal, o mercado trava. Sobe tipo assim 10 mil pontos em 3 pregões. Né? Porque o pior cenário já está embutido nos preços. Essa que é a realidade. O Wesley Oliveira, boa noite, professor. Pode analisar Prio 3, claro. Seja bem-vindo, muito sucesso, saúde e paz a você e sua família. Que tenhamos uma boa caminhada na renda variável, querido. E obrigado a você, ao Luiz, ao José, César, Paulo, João, Solange, Ricardo e Giovano, que fizeram do nosso programa participativo, essa interação que tanto soma para a nossa evolução como traders. Prio 3. Esse mouse realmente está no fim da sua trajetória. É o último programa que esse mouse... É o mouse da Dell que eu tenho, que é excelente, mas ele não tá bom, não. Prio 3, né? Perdeu a base aqui de uma LTA, desabou. Porque hoje petróleo em queda é sinônimo de arrefecimento de inflação. Então, modéstia à parte, né, nós acertamos a queda do petróleo de 125 para 100 dólares e agora ele repica, mas eu acho que é só um repique. Tanto em Nova York como em Londres também. Então, se eu entendo que um ponto de equilíbrio legal para o petróleo seria algo em torno de 100 dólares, 98, 97, eu não compraria uma ação ligada ao setor. Agora, entre a compra e a venda no momento, eu não venderia, por exemplo, o Prio a descoberto, porque está muito longe de média. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria para surfar um repique aqui, pegar 4, 5% e realizar lucro e vida que segue. Seria a minha visão. Certo?
Ibovespa em dólares. O código pode estar... Pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui. 30 segundos, eu vou colocar meu celular para carregar e pegar água. Só um minuto. Maravilha, estou eu aqui de volta. Na gravação aí de um minutinho, legal. Eu estava conversando com um rapaz de uma plataforma, aí talvez a gente lance um produto novo para iniciantes. E aí eu tomei mais da metade do energético, agora fui pegar água. Então nós temos o Ibovespa em dólares sobre uma LTA, é algo muito importante, já guia o preço desde março de 2020. É mais ou menos a leitura que a gente tem aqui do EWZ, né? Ó, desde março de 2020. Ontem o EWZ ele também tocou essa LTA. Fica muito claro aqui para mim que nós temos um sinal de fundo sobre um ponto importante, tem um martelo invertido. A IBZQ, sinal de topo enforcado. Para cair basta perder o 28,98. Tem que perder, né, para entrar força vendedora. O VIX de lado, eu comentei sobre venda no VIX a 32,33 para zerar 24. Semana que vem deve bater nesse patamar. E aí nós temos o Dow Jones. Qual que é a minha interpretação? Doji acionado, 2 gaps para puxar preço, simetria em V com alvo aqui em cima. Mesma ideia para o S&P, pinça de fundo. Cara, o TradingView coloca esses alarmes malucos aqui sem a gente configurar. Olha, tem que ter uma paciência de Jó. E no caso do índice Nasdaq, nós temos um arame de fundo, a mulher grávida em japonês. Aqui o 11,035, rompimento falso do fundo. Está acumulando para uma explosão. Na perda de 3,178 nos títulos americanos de 10 anos. Petróleo nós comentamos, minério de ferro tem fundo confirmado, está trabalhando na parte de cima da barra elefante, tem um amplo espaço para subir. Não duvido que nos próximos dias bata 120, 125 aqui perto da média de 21. Bolsa do Japão arma, no meu entendimento, um pivô de alta, e China sobe touros no comando. Vamos dar uma olhadinha aqui no mini índice, como é que... Vocês lembram que eu comentei que eu falaria em compra entregar a 102, 190, né, 1.340. Fim da gravação. Bingo! Agora é só a outra metade.
Small 11 está em alta. Ter paciência que destrava. Oh, destravou, que legal. De toda forma, a gente tem que ter um pouco de... Restaurar, muito bem. Enquanto restauro, deixa eu fazer os estudos fixos aqui. Bom, Ambev na tela, ritmo devagar e sempre, simetria claríssima em V com alvo a 14,32. Nós temos B3, SA3, esse W menor, talvez, acho que está sendo acionado, né? 11,80 está sendo acionado agora. Então, alvo aqui a 13, 13,12 nos próximos dias. BBS3, uma mega oportunidade. Não faz sentido manter mais essa LTA, tá um pouco canal, né? Mas talvez a gente tenha aqui um fora da banda dentro da banda, essa região de suportes aqui respeitada. E é claro, acionou um pivô de baixa na perda 33,25, precisa trabalhar acima para anular o padrão e atrair a compra. Mesmo com a queda de hoje, eu ainda vejo um ombro cabeção ombro invertido em Bradesco. Hoje o setor bancário, né, começar a trabalhar em alta, pode jogar esse preço com facilidade no 102, 190. Na verdade, uma recuperação parcial, tem um oco invertido em Itaúsa. Itube, um oco invertido muito claro, apesar da queda, é admissível, está alinhado aqui um fundo com o outro. A mínima aqui, 23,43, e a de hoje bem pertinho disso. Sambi 11. Não é um oco tão perfeito, mas é um oco também invertido. Neckline aqui a R$31. BPAC, ontem uma barra elefante, acima de 23,93 e ação no fundo duplo. O W foi um pouquinho acima e recuou na primeira batida, mas deve inclusive fechar positiva a sessão de hoje, na minha visão. E a gente tem pose 3 começando a reagir, uma vez que o fluxo está melhor. Vamos ver aqui. Bom, primeiro Small 11, né? Small 11, mega oportunidade, consolidando o fundo. Vários candles com mínimas parecidas. Agora começa a desenvolver, deve romper a média de 5 e buscar aqui algo perto desse fundo anterior. Início aqui do repique. 100 com 70 e FNC, ombro, cabeça, ombro invertido. Índice do setor imobiliário, claramente aqui para mim, uma acumulação. Vários candles com as mínimas alinhadas. Índice de materiais, não faz sentido cair 0,98 como perto para formar um fundo. Índice de energia está recuando para formar um pivô, o qual será acionado no rompimento de 81,075, quem sabe amanhã. E uma das boas novas, né, além da gente ter juros nos Estados Unidos em queda, uma das boas novas é o índice de consumo, que tem uma barra importante. Então, voltando à minha teoria anterior, quando o índice de consumo começar a reagir, é que temos de fato algo novo e vai acontecer a virada do mercado. Essa é a minha opinião. Legal, então aqui a gente vai ter então Petrobras na tela. Sou muito mais válido que Petro, então não compraria nesses níveis. Eu penso que tem ativos melhores ligados à siderurgia, consumo, setor imobiliário. Apesar da queda, a Vale tem um fundo duplo e claramente um eixo de W a 77,64. China 11 para o alto e avante, né? Aqui o 6,85 agora é suporte, assim como a máxima do dia 21 a 6,88. E aí vamos ver Cury, setor imobiliário reagindo, né? Tem muito espaço para andar esse ativo, né? Fez um fundo duplo aqui numa região que o fizera já no mês de março. Aí Melk, uma figura
simétrica com alvo mínimo aos R$4. Local Web, um ativo de fluxo, movimento muito forte, deve disparar rumo a R$7, R$8 nos próximos dias. E aí Gerdau, o setor tá difícil ali de reagir, mas está numa região de suporte e deve fazê-lo. Eu vejo um fundo duplo, um W com eixo a 24,05. Então tem muitos ativos com fundo duplo e eixo de W bastante claros. Pessoal, o mini índice é isso. Ele está com a banda de Bollinger, estão justapostas, né? E deve iniciar um movimento aqui com rompimento do 102,015, quem sabe ainda hoje, mas deve se aproximar do 102, 190 até o final do dia. Essa é a minha leitura. Saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Nos vemos nos stories e na live surpresa lá no Instagram e também no Telegram. Um grande abraço a todos, valeu!